uma fonte de tensão em corrente contínua, que é simbolizada aqui por esse símbolo aqui, ó, da bateria, né, ó. Tem um polo positivo e um polo negativo. Tá? Já um circuito suprido por corrente alternada, eu tenho esse símbolo aqui, ó. A fonte, ela é dessa forma aqui, ó. A fonte de tensão, ela é dessa forma aqui. E aí eu não tenho terminais positivos e negativos. Então, qual é a característica de uma fonte de corrente contínua para uma fonte de corrente alternada? A fonte de corrente contínua, ela não varia com o tempo. Ou seja, imagine que aqui é o T de tempo e aqui é a tensão. Então, imagine que eu tenho uma bateria de 12 volts. Ela vai ter 12 volts até o fim de vida útil dela. Tá? Então, uma bateria de carro, ela tem 12 volts. Ela vai ter esses 12 volts até o fim de vida útil dela, ou seja, a qualquer momento aqui do tempo, ela vai ter 12 volts. Esse 12 volts não varia com o tempo. Tá? Lógico que quando ela perde a capacidade de armazenar energia, aí ela não vai ter mais esses 12 volts, mas aí ela já não está apropriada para ser utilizada, você tem que ter que trocar a bateria. Mas enquanto ela está adequada, a tensão dela vai ser sempre a mesma. Já em corrente alternada, é um Professor, diferente, pode falar. e no caso da bateria de celular? É a mesma coisa. Ela tem a tensão dela aqui, ó, até você perder a capacidade dela lá de porcento, né? Que a bateria celular vai de 0 a 100%, não é isso? Então, de 1 até 100%, ela tem a mesma tensão. O que ela não tem é corrente. Mas a tensão dela vai ser sempre a mesma. Entendeu? Ficou claro ou não? Entendi. Muito bem. Então, aí o que acontece? Aí, à medida que ela descarrega, né, aí você vai lá e recarrega novamente. Aí ela vai ter a tensão contínua até ela durar essa carga dela, né? A diferença na bateria de celular é que, à medida que ela vai perdendo a capacidade, o carregamento dela vai diminuindo, ela diminui a potência que ela consegue fornecer para o celular. Então, quando você está com valores muito baixos de carregamento, né, aí você diminui a luz da tela, você vai diminuindo uma série de aplicações que vai fazer com que ela consuma menos corrente. Aí você consegue mantê-la por um tempo maior, tá? Mas a tensão sempre vai ser a mesma. E aí, aqui em corrente alternada, é um pouquinho diferente. Aqui é a linha do tempo. A corrente alternada ela tem essa característica aqui. Um ciclo positivo e um ciclo negativo. Então, aqui é o máximo positivo, ou seja, e aqui é o máximo negativo. Menos V. Então, a tensão de distribuição no Brasil, tá? A tensão que chega nas nossas residências, tá? Nós consumimos aqui nos nossos circuitos, nos nossos painéis, é a corrente alternada, tá? Ou CA, tá? Ou no inglês AC também, Alternate Current. Então, tem essa variação. A tomada aí da casa de vocês, aqui na minha casa, ela é 220 volts, mas é 220 volts em corrente alternada. Tá? Só que, se a gente for medir essa tensão, em qualquer momento vai dar próximo de 220 volts. Ou seja, a gente não consegue ver ou medir essa variação aqui, né? Quanto ela está no positivo e quanto está no negativo. Tá? Isso não é possível fazer.
Porque os medidores, eles medem o valor eficaz aqui dessa onda. É o que é como se fizesse um cálculo aqui e pegasse um valor, não é valor médio, porque o valor médio aqui é zero, mas um valor eficaz dessa onda. Tá? Por isso que sempre dá 220. Mas se a gente colocar um osciloscópio, né, lá na escola tem, tomara que a gente consiga voltar logo para a escola, a gente consegue ver essas duas ondas, né, para esses dois tipos de circuito, circuito de corrente alternado e o circuito de corrente contínua. Professor, essa daí é a chamada senoidal? Isso aqui é uma senoide. Senoide, perdão. Isso, é uma senoide. Né? Aqui aí já vai para o lado matemático da coisa, né? Mas é uma senoide. Varia com o tempo. Tem o ciclo positivo e o ciclo negativo. É isso mesmo. Então, nós vamos trabalhar aqui com corrente contínua, CC, corrente contínua, ou DC, direct corrente. Tá? O DC é muito usado no inglês, né? Então pode ver em algumas situações, pode ter algum aparelho que você compra aí que vai estar assim, ó, 5VDC, ou seja, 5 volts de corrente contínua, direct corrente, né? 5 volts de corrente contínua. Então ele tem que, esse equipamento que você comprou tem que ser aplicado em circuitos de corrente contínua. Né? Você não pode aplicar ele em corrente alternada, senão ele vai ser danificado. Tá? Então, agora, no primeiro semestre, nós vamos trabalhar somente com corrente contínua. Tá? Aí, no segundo semestre, vocês já vão começar a entender o que é uma corrente alternada. Tá? Que é fase, que é neutro. Né? Acho que alguns já conhecem já esses termos. Mas é bom fazer essa diferenciação para não confundir. Ok? Ficou claro, pessoal? Ok. Sim. Beleza. Beleza. Sim. Vamos lá. Vamos andar mais um pouquinho aqui, então. Eu não sei se eu já falei para alguma das turmas, não sei se foi para de vocês, mas se eu tiver falado, aí vocês já me corrijam. É sobre a segunda lei de Ohm. Eu já vi uma primeira lei de Ohm, né? A primeira é aquela formulinha. V é igual a R vezes I. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. Tá? Primeira. Agora é a segunda. A segunda, eu trato a resistência de um determinado material a partir da sua resistividade. Tá? Não sei se eu já falei isso para vocês. Ainda não. Não, né? Então, parece um pezinho aqui, ó, é uma letra grega chamada Rho, que é a resistividade do material. Resistividade. O L é o comprimento do material. Comprimento. E o A é a área dele. Área ou seção transversal. Seção transversal. Seção transversal A. Então, a partir dessa segunda lei de Ohm aqui, eu consigo calcular a resistência de qualquer material. Tá? Qualquer material. E aí, de acordo com as dimensões desse material, essas dimensões influenciam no valor da resistência. Tá? Como, por exemplo, vamos pegar aqui um cabo de cobre. Um cabo de cobre de 1.000 metros. 1.000 metros é 1 km. Tá?
E aí, a área transversal, ou a bitola, não sei se eu vou falar esse termo, a parte frontal, assim, se você vê o cabo de frente, né? Vamos colocar aqui de 4 milímetros quadrados. Okay? Um cabo de cobre de 1 quilômetro e 4 milímetros quadrados. E o cobre, ele tem um valor fixo de resistividade. Tá? Ele tem um valor fixo. Deixa eu achar esse valor aqui, tem a tabelinha aqui. Aqui. Então, todos os materiais, ó, eles têm uma constante. Não, essa tabela aqui não. É resistência e temperatura. É essa aqui. Então, vejam, ó, todos os materiais, né, aplicados em eletricidade, eles têm um valor de resistividade. Né, um valor de resistividade. Então, no caso do cobre, a resistividade dele é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8. É uma resistividade muito baixa, ou seja, o cobre tem pouca resistência, por isso que ele é um ótimo condutor de energia elétrica, porque quanto menor a resistência, maior a possibilidade de passagem de corrente. Então, vamos calcular a resistência do cobre para essa característica. Então, vai ser 1,7 vezes 10 a menos 8, que é a resistividade dele, vezes o comprimento, 1 quilômetro, então 1 vezes 10 a terceira, dividido pela área, 4 milímetros. 4 milímetros quadrados. Então, vamos lá, jogar na calculadora. 1,7 vezes 10 a menos 8, vezes 1 vezes 10 a terceira, dividido por 4. Quatro vírgula 25 vezes 10 a menos 6. Então, esse cabo de cobre de 1 quilômetro, ele vai ter uma resistividade de 4,25 vezes 10 a menos 6 ohms. Né? Então, 4,25 micro-ohms. Olha aí, pessoal. É um valor muito pequeno. Valor muito pequeno. E aí, se eu pegar um material de borracha, vamos ver quanto que vai ser a resistividade. Ó, a resistividade da borracha é 10 elevado a 15. 1 vezes 10 elevado a 15. Ela é muito resistente. Vamos pegar aqui, a borracha. Vamos colocar aqui o comprimento da borracha. Vou colocar de 0,1 metro. E uma área de 0,5 metros quadrados. Vamos calcular aqui a resistividade da borracha. R vai ser igual a 10 elevado a 15 vezes 0,1 metro e uma área de 0,5. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 10 elevado a 15 vezes 0,1 dividido por 0,5. Olha aí quanto que dá, ó. 2 elevado a 10 a 14. Função de engenharia, 200 vezes 10 a 12, 10 elevado a 12 é tera. Então, esse aqui, ó, esse pedacinho de borracha,
tem uma resistência de 200 vezes 10 a 12 ohms, ou 200 tera-ohms. Então, com essa fórmula aqui, da segunda lei de Ohm, eu consigo avaliar a resistência de cada material. Então, nesse caso aqui, a gente viu o cobre, a resistência dele, um fio de cobre de 1 km, ele tem uma resistência de 4,25 micro. Já um pedaço de borracha de 0,1 metro, né, e uma área de 0,5, olha o valor da resistência dele, altíssima. Né? Então, aqui a gente vê claramente que a diferença entre um material condutor de energia, condutor de eletricidade, e um material isolante. O isolante, a resistência dele é muito alta, muito alta. Sendo muito alta, ele não vai conduzir eletricidade. Okay? E aí aqui, ó, vamos fazer um comparativo entre dois materiais que são muito empregados, que é o cobre e o alumínio. Eu vou pegar o mesmo fio de cobre, as mesmas dimensões do alumínio. Então, ó, R, aí vamos pegar a resistividade do alumínio. A resistividade do alumínio ela é um pouquinho maior que a do cobre, ó. Alumínio é 2,8 vezes 10 a menos 8. Então, 2,8 vezes 10 a menos 8. A distância vão ser as mesmas. E dividido por 4. Vamos ver quanto vai dar isso aqui. 2,8 vezes 10 a menos 8 vezes 1 vezes 10 a terceira dividido por 4. Olha lá. 7 vezes 10 a menos 6. 7 vezes 10 a menos 6. Ou 7 micro-ohms. Então, olha aí, pessoal. Ó. Se eu comparar um cabo de cobre com as mesmas dimensões de um cabo de alumínio, o cabo de alumínio é um pouquinho mais resistente que o cobre. Tá? Então, em algumas situações, né, que você for precisar de substituir um cabo de cobre por um cabo de alumínio, o cabo de alumínio vai ter que ter uma seção maior, uma área maior, para poder compensar e ter a mesma resistividade do cobre. Entenderam isso aqui? Não? Essa relação? Ficou claro? Sim, professor. Beleza. Então, Positivo, professor. No caso de uma distância, a distância em alumínio tem que ser menor. não, assim... Com relação ao cobre. Se você for substituir um cabo de 1 km, né, uma determinada instalação, você precisa de 1 km de cabo, ou poderia ser qualquer distância. Mas se aí tem um cabo de cobre, você quer substituir por de alumínio, você não pode utilizar a mesma área. Distância. Tem que ser, aqui no caso, A mesma um bitola. cabo mais grosso. A mesma bitola. A bitola que tem que ser maior. Ou a bitola maior, quer dizer, desculpa, o cabo de alumínio. Isso, exatamente. E o contrário também é válido. Se for substituir um cabo de alumínio por um de cobre, aí a bitola pode ser menor. No caso de alumínio, vai para 6 milímetros? Aí, provavelmente sim. Vai quase para mais, porque ele dobrou, quase dobrou, né, professor? Pois é, aí, ó. Quer ver? Ó, vamos fazer um de alumínio para 6 milímetros aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Ó. R, aí vai ser 2,8 vezes 10 a menos 8. Vezes 1, vezes 10 a terceira, dividido por 6. Vamos ver quanto dá isso aqui. 2,8 vezes 10 a menos 8. Vezes 1, vezes 10 a terceira,
dividido por 4. É isso. Não, tem Dividido alguma por coisa 6. errada aqui. Dividido por Ah, 6. não, é por 6. Peraí, vou fazer de novo aqui. Eu fiz errado. Eu falei, ué, como deu os meus resultados? Digitando errado, professor, aí não dá certo, né? Terceira dividido por 6. Agora sim. Olha, 4,66. Já ficou mais próximo, né? 4,66, 4,6 micro. Né? Cobre deu 4,25. Então, os caras foram muito rigoroso, né, com esse valor aqui. Mas, assim, um de 6 milímetros, um cabo de alumínio de 6 milímetros já substitui um cabo de cobre de 4 milímetros, tranquilamente. Se essa moda pega, o alumínio é bem mais barato, né? O problema é que o alumínio, ele Não é tão nobre, né? Igual o cobre. ele não é tão maleável igual o cobre. Entendeu? Então, para você usar um alumínio numa residência, é uma dor de cabeça do caramba. Passar em tubulação, fazer curva, é canseiro. Para alimentar um quadro de distribuição, por exemplo. Ô, professor, mas antes usava o cobre rígido? Então, mas o cobre rígido, ele era mais fino, né? Ele é fino. Agora você vai pegar um cabo de alumínio mais grosso e rígido também, entendeu? O alumínio ele é mais rígido. Mecanicamente ele é mais forte que o cobre. Então, para você... E ele não é flexível, né? Não existe ele flexível. Para você manusear ele é bem mais complexo. Bem mais complexo. Quem já fez uma alimentação de um quadro de energia, normalmente é cabo de alumínio, né? Que são cabos bem mais... capacidade de corrente maior. Para alimentação de tomates, né? Como a bitola é maior, como é que você vai botar um cabo de 6 milímetros no tubo? Isso, exatamente. E aí você fazer uma curva, você pegar um cabo de 16 milímetros de alumínio, você fazer uma curva com ele, nossa senhora, é canseira, bicho. Canseira. Não vai de jeito nenhum. Então, em algumas aplicações você tem que usar alumínio, não tem jeito. Né? Porque se você for usar o cobre é muito caro. Mas aí tem essa dificuldade, né? Então, existem casos que isso aqui é aplicado, tá? Em algumas situações em particulares, o pessoal às vezes substitui o cobre pelo alumínio, né, por alguma questão econômica, principalmente, né? Mas aí tem essas desvantagens, né? Você tem que ter um cabo, uma bitola maior, você tem que ter, dependendo do lugar, você tem que ter um espaço maior, né? Porque você vai aumentar a bitola, ele vai ocupar mais espaço, né? Então, toda essa questão é levada em conta. Então, essa segunda lei de Ohm, ela faz essa relação aqui, né? Ela calcula a resistência de cada material, né, a partir de suas dimensões. Ficou claro aqui, turma? Isso aqui não tem muito segredo, não, né? Vamos em frente. Né? Ficou tranquilo, professor. Beleza, rapaz. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar por hoje. Deixa eu ver aqui que... contínua, extensão. Então, só fazer um exercício aqui, aí a gente conclui por hoje. Isso, professor, é bom. Daqui a pouco Então, a gente joga. As quedas de tensão do circuito. Então, vamos lá, vou fazer um circuitinho aqui, e aí vocês vão calcular as quedas de tensão dele.
E aqui, vamos colocar esse cara aqui. Muito pequeno. R1, vou colocar aqui do lado. R1, 500 ohms. E R2, 1,2 kΩ. 1,2 kΩ. Então, aí, vocês vão calcular as quedas de tensão, né? Então, VR2 e VR1. Aí dá uns 10 minutinhos aí para vocês responderem. E aí, pessoal, alguém conseguiu desenvolver aí? Eu acho que finalizei aqui, professor. Tudo bem.
Quanto você achou aí? A resistência total, eu achei 1,7 k-ohms. Aí depois eu achei a corrente, né, que deu 28 mA. Aí E, para primeira resistência, para R1, deu 14 volts a tensão que está nela. e R2, Para R2 deu 33,6. O valor total somando as duas dá 47,6 volts. vamos colocar, 33,6. tem que ser aproximadamente 34, né? Porque tem que dar o valor total aqui, ó. É porque você fez uma aproximação, Verdade. né? Mas tá, o Uhum. raciocínio está correto, né? Então, a primeira coisa a ser feita, simplificar o circuito para achar a resistência total, né? Simplificar o circuito em uma só resistência, achar o R total para você calcular a corrente. Então, R total vai ser R1 mais R2 e 1,2K mais 500 dá 1,7 kΩ. 1.200 mais 500, 1.700. Tudo bem. Aí a corrente, tensão dividido pela resistência total, será 48 dividido por 1,7 vezes 10 elevado a 3. Aqui tem uma forma de fazer esse cálculo sem você utilizar esse 10 elevado a terceira. Então, o que você faz? Você pega aqui, ó, e divide o 48 por 1,7, né, e esse 10 elevado à terceira, ele está embaixo aqui dividindo, você joga ele para cima com um sinal trocado, ou seja, 48 dividido por 7 vai dar um determinado valor. E esse valor vai ser vezes 10 a menos 3. Tá? Eu subi esse 10 à terceira aqui com o sinal invertido. Então, 48 dividido por 1,7 dá 28,23, né? Que é o valor que o nosso colega colocou lá. Então, 28,2 vezes 10 à terceira. Como 10 à terceira é o milho, então a corrente vai dar 28, né, aproximadamente 28 miliamperes. Tá? Existe essa regrinha aqui de você transformar, brincar com esse 10 à terceira, mas se alguém tiver alguma dificuldade, joga na calculadora que o resultado vai dar o mesmo. Muito bem. E agora aqui, né, as quedas de tensão. VR1 vai ser R1 vezes a corrente, né? Então, vai ser 500 vezes 28 vezes 10 a menos 3. Aí, novamente, aqui, né, eu já tenho 28, que é o último resultado. Vou utilizar ele nessa função ANS vezes 500. Ah, mas aqui estava sem 10 a menos 3, né? Vai ter que fazer aqui 4,8 dividido por 1,7 a menos 3. E deu. Vamos fazer aqui 500 vezes 28,23 vezes 10 a menos 3. É isso aí, né? Aproximadamente 14, né? Aproximadamente 14 volts é o VR1. E o VR2, R2 vezes I, 1,2 vezes 10 a terceira, vezes 28 vezes 10 a menos 3. Então, vezes 10 a terceira e vezes 10 a menos 3, cortou, né? Então, VR2 será 1,2
vezes 28,23, para dar mais próximo. Aí é 33,8, né? Então, aproximadamente 34. Então, a fonte está fornecendo aqui, ó. A fonte está fornecendo aqui para o R1 14 volts. Tá? Vamos, cadelinha. Para o R1 14 volts. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Para o R1 14 volts. E para o R2 aproximadamente 34 volts. Essa é a resposta. Fechou, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Beleza, né? Então, Tranquilo. eu não sei se eu vou conseguir colocar hoje, não, mas vou passar mais uma lista de exercícios para vocês, tá? E aí, não deixem acumular, não, pessoal. Vão fazendo os exercícios, tá? Porque eu acho que... Deixa eu só ver aqui um negócio que a gente fechar. Deixa eu só ver se a gente tem calendário aqui de provas. Eu acredito que já deve estar próximo. Ah, não, ainda tá longe ainda. Prova nossa só... Ixi, caramba, tá longe pra caramba. 22 de abril. Quase um mês de aula ainda. Muito bem, tá bom. Ainda bem. Ainda falta chão. Mas beleza, então, mas mesmo assim, não deixem de fazer os exercícios, não. Deixa acumular, não, porque senão... Pois é, tá tempo de treinar mais e pegar mais isso aí. Exatamente. Ok? Então, beleza, então, pessoal. Uma boa noite a todo mundo aí e até semana que vem. Ok, Boa boa noite, professor. noite a Boa todos. noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.